Olá, pessoal. Chegamos ao encerramento da nossa disciplina sobre o estudo dos invertebrados. Na aula de hoje, nós vamos fazer um breve levantamento e uma discussão sobre os conhecimentos adquiridos ao longo dessa jornada. Iniciaremos fazendo uma breve introdução sobre a zoologia dos invertebrados. Falaremos sobre os principais filos de invertebrados e suas características peculiares, né? O que difere, o que distingue cada um dos filos estudados até aqui. Ao final, apresentaremos um mapa mental do reino animal e faremos as considerações finais do nosso estudo. Então, biologia é a ciência que estuda a vida, é o estudo dos seres vivos. A zoologia é uma área, né? É uma subdivisão da biologia que tem como princípio o estudo do reino animal. A zoologia dos invertebrados, em sua particularidade, é o estudo dos animais invertebrados, ou seja, aqueles animais desprovidos de um sistema esquelético ósseo. Nesse grupo, nós precisamos conhecer as características diferenciais e evolutivas, a classificação, a morfofisiologia, a reprodução e o papel de cada um dos filos de invertebrados no meio ambiente. Então, de acordo com a nossa aprendizagem, né, com o conhecimento adquirido até aqui, nós percebemos que o reino animal, também conhecido como reino metazoa ou metazoário, é dividido em parazoários e eumetazoários. Os parazoários são os animais multicelulares com organização corporal inferior a tecido. E aí, como principal grupo representante desses parazoas, nós temos as esponjas. Os eumetazoários são organismos com organização corporal em tecidos organizados. E aí nós temos os quinidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e os equinodermos. Também nós aprendemos, né, ao longo da nossa disciplina, e eu espero que todos tenham compreendido e que consigam interpretar essa chave, né, esse cladograma do reino animal, onde ele nos mostra o processo evolutivo dos animais, desde os seus protistas ancestrais, seres flagelados, né, até a chegada dos equinodermos, que são os mais próximos, né, por serem animais deuterostômios, são os mais próximos evolutivamente dos vertebrados. Então, aqui na nossa chave, né, no nosso cladograma, a gente tem como primeira ramificação os parazoários, que são eucariontes multicelulares, porém esses seres são desprovidos de uma organização tecidual. Aí, seguindo aqui a linhagem evolutiva, nós temos os quinidários, que são os seres diblásticos. Tem apenas 2 folhetos germinativos. Apesar de já apresentarem organização tecidual, não são animais triblásticos. Depois dele, nós temos o desenvolvimento, né, ou o surgimento de um terceiro folheto germinativo, a mesoderme, e junto com ele nós temos a capacidade de classificação dos animais em relação ao celoma. Os animais triblásticos, platelmintos, são acelomados. Depois nós temos os nematelmintos, que são pseudocelomados, e nós temos os moluscos, anelídeos e artrópodes, que são celomados. Porém, esses animais celomados, eles são protostômios. E enterocelomados, ou seja, deuterostômios, nós temos os equinodermos como invertebrados. Outra particularidade aqui, vista a partir dos anelídeos, é a presença da metamerização no corpo. Anelídeos têm a presença de corpo segmentado,
ou seja, dividido em metâmeros, e nos artrópodes houve a fusão desses metâmeros, organizando o corpo em cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, dependendo da classe a ser estudada. E o sucesso evolutivo dos artrópodes, né, que é o grupo aqui com o maior número de representantes, é a conquista do ambiente aéreo. E isso só foi possível graças ao completo domínio, né, do ambiente terrestre, assim como a presença de patas com articulações, apêndices com articulações, e a presença de um exoesqueleto que dá maior resistência, né, inclusive uma adaptação a menor necessidade de água para sobrevivência, né? Esse exoesqueleto tem uma cutícula protetora que evita a desidratação desses animais. Não esqueça, os eumetazoários, que são os metazoários verdadeiros, ou seja, aqueles com a organização, com a formação de tecidos, nós temos os quinidários, que são animais triblásticos, ou diblásticos, desculpem, são animais diblásticos, e os demais animais, além de uma organização tecidual, eles vão ter também a presença de órgãos e sistemas. E a partir daí, né, a partir dos platelmintos, eles são classificados como triblásticos e também podem ser classificados em relação ao celoma. Então, aqui nós temos um breve resumo, né, sobre cada um dos grupos. Nós estudamos os poríferos, que são animais filtradores, sem folhetos embrionários, são parazoários, né? Assimétricos, eles são sésseis, vivem fixos no fundo do mar. São todos aquáticos. Os quinidários são animais diblásticos, assimétricos ou com simetria radial. Apresentam representantes fixos, que são pólipos, e de vida livre, que são as medusas. São aquáticos e alguns apresentam células de defesa, né? Que aí vem o nome do grupo, né? Quinidoblastos. Os quitenóforos também foram estudados na nossa disciplina. São muito parecidos com os quinidários, porém, eles vão ter simetria birradial e um corpo transparente e gelatinoso. Outra característica distintiva dos quinidários é que eles são todos de vida livre, né, apresentando placa ciliada no corpo. Eles são muito parecidos com as medusas, como vocês podem ver aqui na imagem, né, dos representantes. Aqui nós temos uma medusa e aqui nós temos um quitenóforo. Depois nós temos os platelmintos, que são vermes de corpo achatado. São animais triblásticos, acelomados, com simetria bilateral e protostômios. Destacam-se por terem conquistado, ou seja, por serem os primeiros animais a chegarem ao ambiente terrestre e por seus representantes parasitas causarem doenças em animais e plantas. Aí nós temos como principal representante, né, as solitárias, que são causadas pela Taenia soli. O filo Nemertea contém vermes de corpo alongado e mole, são animais triblásticos acelomados com simetria bilateral e protostômios. Apresentam uma probóscide e um rinconcelo, que auxilia, né, na captura do alimento. Os nematelmintos são vermes parasitas de corpo cilíndrico, são animais triblásticos, de simetria bilateral e são pseudocelomados. Protostômios e seu principal representante é a lombriga, que abriga o intestino humano. Então, aqui a gente tem, né, os três principais vermes, platelmintos, Nemertea e nematelmintos, e até aqui nós temos apenas animais, né, embora triblásticos, esses três animais triblásticos, mas esses dois, platelmintos e Nemertea, são acelomados e nematelmintos pseudocelomados. A partir do filo molusco, nós temos, né, a presença de um celoma verdadeiro, que são animais de vida livre, que habitaram com sucesso o ambiente terrestre, são triblásticos, os primeiros animais celomados, com simetria bilateral e protostômios. Alguns representantes possuem uma concha externa ao corpo, são várias as classes de moluscos,
É muito importante, pessoal, vocês conhecerem todas as classes, seus representantes, características diferenciais em cada uma delas. São animais extremamente importantes no ecossistema e muitos servem de alimento para seres humanos. Como, por exemplo, nós temos aqui o sururu, né, que é da classe bivalve. Nós temos as lulas, que também são muito degustadas, né, na culinária e por um preço um pouco salgado, né? Nós temos os anelídeos, que são animais triblásticos, celomados, de simetria bilateral, protostômios e que apresentam um corpo segmentado. Então, aqui nos anelídeos, nós tivemos o início da metamerização. As minhocas são seus principais representantes, são fundamentais na adubação e aeração do solo. Os artrópodes são os maiores representantes dos animais invertebrados. São animais triblásticos, celomados, de simetria bilateral e protostômios. Houve uma fusão de metâmeros e o corpo do animal é dividido em partes características, como já foi falado, né, anteriormente, cabeça, tórax e abdômen ou cefalotórax e abdômen. Apresentam um exoesqueleto quitinoso e suas patas e antenas são articuladas, facilitando a locomoção, captura de alimento e o voo. São os mais numerosos entre os invertebrados, representados por insetos, camarões, aranhas, escorpiões, quilópodos e diplópodos. Equinodermos são invertebrados deuterostômios, porém com organização corporal mais simples, e muitos sistemas estão ausentes nesses animais. Embora eles sejam simples, eles são estudados, né? O último filo dos invertebrados a ser estudado, porque eles estão ali bem próximo dos cordados por serem deuterostômios, ok? Eles locomovem-se por pés ambulacrais e apresentam lanterna de Aristóteles, que é característico do grupo, né? A presença da lanterna de Aristóteles ao redor da boca, que ajuda ali na captura do alimento. Não há representantes parasitas nesse grupo. Então, pessoal, aqui nós temos um mapinha mental, né? Mostrando os principais filos, poríferos, representados pelas esponjas do mar, quinidários, representados pelas águas vivas, os platelmintos pelas planárias e a solitária, neumatelmintos, lombrigas, oxiuros e filárias, anelídeos, as minhocas e os sanguessugas, né? E os poliquetas. Os moluscos, nós temos as lesmas e outros animais, caracol. Equinodermos são os do mar, né? Ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar. Só não confundam, pessoal, muito importante, ó. O único animal que tem essa nomenclatura do mar e não é equinodermo são as anêmonas do mar, tá até aqui, ó, no mapa mental, né? As anêmonas do mar, que são quinidários. Todos os outros animais que têm esse nomezinho finalizado, né? Essa terminação do mar, são equinodermos. Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, serpente do mar. Em algumas literaturas, a bolacha da praia a gente também chama de bolacha do mar, tá? São equinodermos. Características gerais do reino animal. São animais pluricelulares, que possuem muitas células, eucariontes, heterótrofos por ingestão, não confundam isso foi bem falado, tá? Na primeira aula, na nossa aula número 1, são heterótrofos por ingestão, invertebrados, não possuem coluna vertebral, tá? E aqui é só uma característica distintiva, né? A gente tem um filo cordata, que é o filo dos vertebrados, que vocês estudarão no próximo módulo. Com grande satisfação, encerramos mais uma etapa. Vocês já chegaram à metade do caminho, né? Estão finalizando o 4º módulo, exatamente a metade do curso. Faltam apenas 4 módulos para a conclusão. E que incrível é conhecer os animais, não é mesmo? Todos os conhecimentos adquiridos aqui serão de grande valia e importância para apreciar e entender melhor sobre os animais vertebrados.
Parabéns por chegar até aqui. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer necessidade de auxílio, né, em alguma atividade avaliativa, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, carolsouza@ifma.edu.br, tá bom? E sucesso até o final da jornada.